Bom dia a todos que estão aqui hoje no YouTube, Facebook, Instagram. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao nosso encontro de hoje, que nós iremos falar qual é o ponto-chave da revisão sistemática. Se você está aí na reprise, assista todo esse conteúdo que tem muita informação bacana para você. Bem, hoje eu vou te ajudar a entender qual é o ponto-chave de uma revisão sistemática e o que você deve fazer no momento que você estiver executando a sua revisão sistemática. Eu me chamo Ana Godoy e eu ajudo pessoas da área da saúde a escreverem seu artigo científico em um mês. Ou seja, de forma eficiente, prática, destravando de vez a redação do seu artigo científico. Então, gente, hoje o tema é bastante interessante, é algo que eu gosto muito. Bom dia a todos que estão chegando, que eu gosto muito de conversar e de falar, que é um tema que eu sempre trato com os meus alunos e eu sempre faço. Então, o primeiro passo que a gente precisa entender é o que de fato é uma revisão sistemática. Porque muitas vezes a gente está tentando escrever cientificamente, mas a gente quer fazer algo que a gente não sabe nem o que é. A revisão sistemática é uma síntese de informações da literatura. Eu faço um compilado de informações para conseguir trazer uma evidência prática ou uma evidência segura de uma informação que eu desejo trabalhar ou que eu desejo usar na minha prática. E esse compilado de informações tem um detalhe importante. Deve ser feito com pesquisas originais. Então, toda a revisão sistemática ela é realizada a partir de estudos, ou seja, as pesquisas de campo, aquelas pesquisas que a gente vai lá e coleta os nossos dados. A partir do momento que eu tenho clareza disso, eu tenho o primeiro passo da minha revisão sistemática. Bem, depois que você consegue entender isso e aplicar no seu dia a dia essa informação, de organizar, de tornar prático o processo de escrever uma revisão sistemática, você precisa conhecer um pouco mais sobre outras informações, sobre outras questões que envolvem a revisão sistemática. Vamos agora pensar qual é o segundo ponto que a gente precisa entender. Depois que eu consigo ter clareza do que é uma revisão sistemática e do que eu preciso para executá-la na prática, eu tenho que entender um passo a passo eficiente. As pessoas se iludem que uma revisão sistemática se faz sozinha. O primeiro ponto que você sempre deve pensar quando estiver preparando a construção de uma revisão sistemática é achar um par. Revisão sistemática sem uma pessoa para te auxiliar, ela deixa de ser revisão sistemática somente por essa característica. Aí você vai me dizer assim, então quer dizer que eu dependo de uma outra pessoa para executar todas as etapas? Não. Você depende de uma segunda pessoa para qualificar as informações da sua revisão sistemática. Ou seja, como é que você vai tornar muito mais transparente para o seu leitor a informação? Quando você tem um segundo par para validar cada etapa que você está executando e cada etapa que você está fazendo da sua revisão sistemática. Então é interessante pensar que quando você faz a revisão sistemática, o segundo par é como se fosse o seu fiscal, ou seja, ele vai fiscalizar tudo que você fez na tentativa de trazer mais transparência para quem lê. Então, isso é um critério importante. Aí você deve pensar, Ana, mas eu não tenho um par. Dá um jeito de arrumar um par, porque isso pontua positivamente
na hora que o editor estiver lendo o seu trabalho e avaliando o seu trabalho. Então você quer ganhar pontos, não é? Com o revisor? Então sempre tem um parceiro em uma revisão sistemática. Eu me lembro que quando eu desenvolvi a minha primeira revisão sistemática, eu tinha muitas dúvidas mesmo. E sabe por quê? Embora seja um método utilizado há alguns anos, há pelo menos uns 10 anos, ele ainda é um método novo de você sintetizar a evidência, de você ter segurança das informações que estavam sendo produzidas. E aí eu me lembro que eu sempre busquei uma pessoa com mais experiência do que eu para me ajudar na validação dos processos da revisão sistemática. Então, por exemplo, a gente tem que construir uma boa estratégia de busca. Por mais que esteja claro e disponível informações na internet, eu, por exemplo, tenho um e-book, nós precisamos de um expert para validar a sua estratégia. Por quê? São os detalhes da estratégia de busca que vai fazer toda a diferença durante o seu processo de construir a sua revisão sistemática. Se você não tem uma estratégia de busca sensível, capaz de captar as informações que você precisa, você vai perder tempo, você não vai localizar os artigos que você quer e você ainda vai fazer uma revisão sistemática toda errada. Então você precisa entender que o expert é uma pessoa importante na hora da validação da sua estratégia de busca. Mas você deve estar pensando, o que é estratégia de busca, gente? Eu nunca ouvi falar disso na vida. O que isso significa na minha prática? A estratégia de busca nada mais é do que a transformação da sua pergunta de investigação por meio de descritores controlados em bibliotecas da área da saúde em busca estruturada nas bases de dados. Ou seja, se você tem a seguinte pergunta de investigação: será que a obesidade tem relação com a Covid-19? Para isso, você vai precisar construir um caminho pensando em critérios específicos para gerar essa estratégia de busca na base de dados. Ou seja, qual é o caminho que você vai percorrer para conseguir extrair essa informação de forma qualificada na base de dados. É isso que a gente chama de estratégia de busca sensível, aquela que você conseguiu conectar adequadamente toda a lógica da sua pergunta de investigação e resgatar artigos que vão refletir a sua pergunta de investigação. Então é interessante sempre lembrar disso, que a sua estratégia de busca é esse ponto importante de conexão com a sua pergunta de investigação, que é o seu objetivo. E muitas vezes as pessoas não entendem assim e não sabem utilizar termos específicos para isso. O que eu quero dizer sobre isso? Ai, que legal, que o e-book foi bom, Alessandra. Eu fico muito feliz que ajudou. E lá no e-book tem um passo a passo bem prático. Se seguir o e-book à risca, você consegue montar a sua estratégia de busca de forma eficiente. Agora, o que você precisa pensar quando você está tentando transformar essa sua pergunta, esse seu objetivo em estratégia de busca, é numa lógica matemática. É isso mesmo, é como se a gente pudesse dizer assim: 1 mais 1 é igual a 2, ou 1 mais 1 pode não ser igual a 2, dependendo da fórmula que você aplica. Esse caminho que a gente utiliza se chama operadores booleanos. O que são esses operadores booleanos? São conectivos que você vai utilizar
para juntar esse processo de construir a sua estratégia de busca. É como se você fosse juntar partes do seu objetivo para gerar uma estratégia e conseguir captar as informações que você precisa. Então é muito importante saber conjugar adequadamente esses operadores booleanos. Se você não conjuga e não conecta de forma coerente, você vai acabar tendo um prejuízo de perder tempo na hora de executar a sua busca e a sua estratégia de busca. Revisão sistemática, gente, vem na tentativa da gente otimizar tempo para achar soluções. Se você não utiliza o caminho e as técnicas corretas, você só vai perder tempo durante esse passo a passo de pensar a sua revisão sistemática. Então, use operadores booleanos de forma inteligente e eficiente quando você estiver construindo a sua estratégia de busca. O e-book está disponível no site do Ciência em Texto. O link está disponível na bio aqui do Instagram. Então você pode clicar lá no link da bio. Isso, que você vai ver e-book e já vai ter acesso gratuitamente a esse material e a esse conteúdo. Bem, pensando a sua estratégia de busca para todas as bases que você quer e aplicando essa lógica, você vai avançar. Avançar para uma etapa que a gente conhece, entende, que é como eu posso delimitar de forma mais clara a minha revisão sistemática. O que vai ser esse processo de delimitar? Vai ser o ponto em que você vai pensar em critérios de elegibilidade. Gente, a gente tem que entender que um artigo científico, seja uma pesquisa original, seja uma revisão integrativa, seja uma revisão sistemática, usam os mesmos passos. Então, você tem que captar que critérios de elegibilidade obedece à mesma lógica se eu estiver fazendo uma pesquisa original, se eu estiver fazendo uma revisão sistemática. Às vezes, a gente não consegue ter sensibilidade para perceber isso, e é necessário perceber que critérios de elegibilidade se aplicam da mesma forma para revisões sistemáticas e para estudos originais. Então, quando você estiver delimitando os seus critérios de elegibilidade, pense nas características que você colocaria se estivesse fazendo uma pesquisa de campo. Ah, eu estou indo lá fazer uma pesquisa de campo, avaliar tal questão. O que eu vou fazer? Eu vou definir critérios que possam minimizar a possibilidade de viés. Então, se eu tenho esses critérios que vai minimizar a minha possibilidade do viés, eu vou aplicar isso durante a minha construção científica da revisão sistemática, pensando nos critérios de elegibilidade. Muitas vezes as pessoas esquecem disso e se perguntam: o que eu coloco como critério de elegibilidade em uma revisão sistemática? Você vai colocar essas características. Agora, é importante também você delimitar o tipo de artigo científico. Nós já sabemos que o artigo exclusivo da revisão sistemática é o artigo original. Então, você precisa excluir as demais publicações de outra natureza. Você precisa pensar o seguinte: olha, se é só o artigo original, eu não posso ter espaço para outras informações. Então, se eu tenho uma carta ao editor, essa carta ao editor vai ser incluída na minha revisão sistemática? Não, porque não faz parte do perfil de publicação que a gente precisa captar. Então, critérios de elegibilidade retomam essa ideia de características de inclusão em relação ao tipo de publicação e de características de inclusão em relação à qualidade de informações e como você delimita essas informações na prática para ter essa síntese da evidência científica. Bem,
Partindo disso, de que você consegue definir bem critérios de elegibilidade e consegue definir bem essas características que você precisa, você deve avançar para um processo chamado seleção e extração dos dados. A seleção e extração dos dados são etapas importantes, porque essas etapas vão trazer uma característica do estudo original para dentro da sua revisão sistemática. A seleção vai obedecer os critérios de elegibilidade. Você definiu o critério de elegibilidade, você vai selecionar os artigos que você quer conforme critérios de elegibilidade. A extração dos dados vai obedecer critérios de elegibilidade que você precisa validar de novo nessa fase e, além disso, você vai extrair aquilo que você deseja apresentar. Cuidado com o exagero de informações ou com exagero de texto durante esse processo e ficar disperso naquilo que você precisa focar. Por isso que eu digo, se você está fazendo uma revisão sistemática e quer avançar para uma meta-análise, por exemplo, você precisa aprender medidas de associação, que são as medidas epidemiológicas para estimar um risco relativo, uma razão de prevalência ou a própria prevalência. Se você não aprende essas medidas, você vai ter dificuldade na hora de executar a sua meta-análise. Por isso que é muito importante ter esse domínio de informações sobre essa síntese da evidência para você fazer uma boa extração de dados. Quando você termina de fazer isso, você vai seguir para as outras etapas. O ponto-chave para você conseguir fazer uma boa revisão sistemática é você definir bem da sua estratégia de busca a extração dos seus dados. Se você definir bem esse processo de inclusão, seleção e extração, você vai ter uma boa revisão sistemática. Eu posso lhe dizer que 90% das falhas das pessoas que estão tentando fazer uma revisão sistemática está nessas 4 etapas, que é a estratégia, definição de critérios de elegibilidade, seleção e extração, porque perde a oportunidade de conseguir captar a informação da melhor forma possível. Então tenha muito foco nessas etapas, porque as demais são as etapas que eu posso dizer menos complexas. Ai, mas é uma meta-análise, eu tenho que fazer a meta-análise. É menos complexo você executar a meta-análise do que você fazer a seleção e extração dos seus dados, bem como também definir uma boa estratégia de busca. Então, se eu puder lhe dar um conselho prático durante esse processo, foca muito nessas etapas, porque as outras serão consequência da sua construção científica. Bem, com isso, você selecionou, extraiu seus dados e tem clareza das informações, você vai poder avançar para uma outra etapa da construção do seu artigo científico. Já fala, Alessandra, sobre Grade e Prisma. Bem, quando você acaba essa sequência lógica de pensar cada fase da sua revisão sistemática durante o processo de construção e seleção desses artigos, captação, extração de dados, você vai para uma outra etapa muito importante, que é a avaliação da qualidade metodológica. Gente, toda pesquisa tem fortalezas e limitações, tem problemas e tem defeitos e tem qualidades, então tem problemas e soluções. Então, assim, você precisa identificar durante a sua construção científica esses aspectos.
Mas como é que eu faço isso? Por meio de instrumentos validados internacionalmente. Então você pode consultar esses instrumentos, avaliar essas informações conforme esses critérios que são definidos. E onde é que você vai entender esses critérios? Dentro da epidemiologia ou dentro da pesquisa qualitativa, dependendo do tipo de revisão sistemática que você esteja fazendo. Por isso que é importante conhecer sobre os tipos de estudo, porque entender os tipos de estudo é que faz toda a diferença na hora de você realizar uma revisão sistemática. O tipo de estudo te torna mais crítico para você entender o que o instrumento quer te dizer. O instrumento de avaliação da qualidade metodológica usa o caminho para a execução do método. E isso tem muita base fundamentada no tipo de estudo que você está incluindo e executando. Então, realizar a avaliação da qualidade metodológica é importante e você deve seguir um instrumento amplamente utilizado. Tem muitos por aí que você pode adotar. Bem, depois que você pensa nessa qualidade metodológica e que você aplica alguns critérios, você vai definir, por meio da qualidade metodológica, se esses artigos eles são bons ou são artigos ruins. E isso não é você necessariamente que está dizendo, você está utilizando um instrumento que te ajuda a dizer isso. Então, é importante conhecer de forma prática esses instrumentos, essas informações, para que você consiga executar. Mas isso é uma etapa que você vai fazer, eu diria, com mais tranquilidade, porque você já passou pela pior parte, que é desde a busca à extração dos dados. Então, quando você está ali fazendo a avaliação da qualidade metodológica, você só está considerando o que é bom ou o que é ruim para te ajudar na discussão. Ou seja, quando você consegue apontar os defeitos e as qualidades, você vai ter mais embasamento para discutir os seus resultados sem trazer tanto viés. Por quê? Porque você passou por uma avaliação e trouxe uma imparcialidade naquela avaliação por meio de um instrumento que é amplamente utilizado. Então tem vários por aí. Tem o do Instituto Jordan Briggs, tem os instrumentos do Newcastle Tower e você pode selecionar aquele que você tem mais interesse ou afinidade que você queira utilizar durante a sua construção científica. Bem, depois que você vai pensar nessa etapa, você vai avançar. Você vai avançar para trabalhar com a sua meta-análise, se for o caso. Ana, toda revisão sistemática precisa ter meta-análise? Não, não precisa. Mas toda revisão sistemática que pode ter meta-análise, eu posso escolher não ter meta-análise? Não. Se você pode fazer a meta-análise, você deve fazer a meta-análise. Então, uma coisa é você não ter os dados para fazer a meta-análise. Outra coisa é você ter os dados e não saber fazer a meta-análise. Por isso que os meus alunos, no meu curso, aprendem a fazer a meta-análise de forma prática, porque ficam independentes quando estiverem realizando as suas revisões sistemáticas para executar cada etapa dessa construção científica. Então, essa lógica precisa estar clara para todas as pessoas. Ou seja, entender como eu sigo cada etapa e isso chega na meta-análise é um processo de você extrair adequadamente os seus dados, pensar como você pode construir uma tabela 2x2 que vai virar o seu risco relativo, o seu odds ratio, sua razão de prevalência e ainda como você pode calcular uma meta-análise de frequência. Então, cada característica dessa é um efeito, um resultado diferente
que a gente pode gerar durante a meta-análise. E tem técnicas analíticas específicas que vocês precisam aplicar para não acabar cometendo um erro ou um equívoco durante a construção do seu artigo científico. Bem, o que é o prisma? O prisma nada mais é do que um checklist para você aplicar na sua revisão sistemática de verificação de itens. Ou seja, o prisma muitas pessoas usam como um guia de redação. Eu até fiz uma publicação outro dia aqui de um post colocando como um guia de redação para simplificar a lógica. Mas ele é um checklist para você conferir se você está colocando todos os elementos. E dentro desse checklist tem recomendação daquilo que não pode faltar em uma revisão sistemática. Por exemplo, fluxograma. O fluxograma é um elemento importante na revisão sistemática. É necessário ter. É uma recomendação do Prisma e que todas as revistas exigem que tenha aquela figura que é o fluxograma. Então, se você fizer uma revisão sistemática e não apresentar um fluxograma, 100% seu artigo vai voltar por causa do fluxograma. Então, o Prisma é esse guia que te ajuda a entender, um checklist que te ajuda a entender o que precisa estar lá. O guia de redação, conhecido como guia de redação para revisões temáticas, é um MUSE. Só que esse guia de redação ele é de 99. As pessoas quase não utilizam esse guia na prática. Ele é um guia de redação. Ele não é um checklist como o Prisma. Ele também tem uma parte que você pode checar, mas ele tem essa configuração de guia. Já o Prisma é o checklist que é amplamente utilizado. O conselho que eu posso te dar é que você use o Prisma. É o que eu falo para os meus alunos no DPA1. Use o Prisma, que é por meio do Prisma que você vai conseguir entender tudo que precisa estar lá. Talvez você não consiga captar todas as informações que o Prisma quer dizer, porque a gente precisa de um embasamento teórico por trás da revisão sistemática. Mas o que precisa ser feito está lá. O que precisa ser seguido está lá. Então, você sempre deve pegar o Prisma, aplicar o checklist, ter aquela informação consistente e quando você for submeter esse artigo na revista, é necessário que você, no momento da submissão, mostre, apresente esse checklist. Então, ele vai desde o momento do seu título até o ponto de saber se sua pesquisa, se as pesquisas tiveram ou não financiamento, tá? Então, isso é o Prisma que a gente vai pensar, trabalhar e sempre utilizar. O GRADE é um sistema de avaliação da evidência científica. Ana, o que é evidência científica? A evidência científica é o que você gera de informação. Eu tenho um resultado de uma meta-análise. Você gerou uma evidência científica. Eu tenho um resultado de um artigo original de uma pesquisa de campo que eu fui lá para o laboratório e coletei dados. Isso é evidência científica, tá? Então, o que você gera de evidência científica, ou seja, de informação, você vai avaliar se essa evidência ela é boa, se ela tem uma boa qualidade ou não. Então, o sistema GRADE nos ajuda a entender a qualidade da evidência científica. Você pode aplicá-los, os critérios, para avaliar uma pesquisa original, mas é amplamente utilizado esse sistema GRADE para você avaliar evidências de revisões sistemáticas. Então, tem uma série de critérios que você vai aplicar
para dizer se a sua evidência científica é boa ou não. Cuidado para você não confundir isso com qualidade metodológica dos artigos originais. Não é isso. Qualidade metodológica, você está olhando o artigo 1 a 1. A evidência, você está olhando a síntese da informação, tá? Ah, Alessandra, que bom, fico feliz. Isso é muito bom quando eu recebo feedback de vocês. Bem, eu estou realizando uma revisão sistemática. Devo usar o grade para avaliar a minha evidência? Sim, é importante, porque quanto mais transparente você for com o leitor, melhor você vai ser avaliado pelo editor. Agora, você precisa ter uma boa sustentação se a sua evidência for baixa. Então, seja argumentativo para convencer o editor se a sua evidência for de qualidade baixa, porque não signifique que você tenha feito uma revisão sistemática e a evidência vai ser boa, porque a evidência foi gerada a partir de outros artigos. Se os outros artigos são ruins, a sua evidência também pode ser ruim, mas não é porque você conduziu de forma inadequada, mas é porque os resultados das pesquisas originais eram resultados ruins que não deu para gerar uma informação confiável. Então é diferente. Agora, você também pode gerar uma evidência ruim se você não conduzir adequadamente a sua revisão sistemática. Então, você pode abrir lacuna para a sua avaliação da evidência científica. Então, é importante ter clareza disso durante o processo de construir cientificamente. Então, o que eu posso dizer para vocês? Qual é o jeito errado que as pessoas fazem revisão sistemática? Acham que é simplesmente montar uma estratégia de busca de qualquer jeito, não validar a estratégia de busca por um expert e pronto, faz a seleção sozinho, eu estou com a revisão sistemática pronta. Não é isso. Eu sempre falo para os meus alunos no DPA, olha, a revisão sistemática precisa ter um par. Você pode até ir tocando as suas etapas, mas você vai precisar de uma segunda pessoa em algum momento para validar o que você está fazendo. Então, é importante ter um segundo revisor. Isso é critério para aumentar a qualidade da sua revisão sistemática. Agora, então, você tem que solucionar esse problema de ter um par e você tem que solucionar o problema de ter uma boa estratégia de busca. Eu tenho uma solução para você ter uma boa estratégia de busca. É o meu e-book. Lá, se você seguir à risca, do jeitinho que está lá, passo a passo, você consegue construir uma boa estratégia de busca. Então, é importante utilizar dessas técnicas para fazer uma boa estratégia de busca. Agora, qual é o jeito certo que você deve fazer? Seguir passo a passo das etapas. Uma etapa de cada vez e aproveite a etapa. Se concentre na etapa. Não pense lá na frente. Pense na etapa de hoje que você precisa cumprir. Porque se você faz muito bem a etapa de hoje, que é a estratégia, a etapa de hoje, que é a seleção, a etapa de hoje, que é a extração, o resto é consequência dessas 3 fases que você executa muito bem. Então, você precisa ter clareza disso durante o processo de você realizar uma revisão sistemática. Então, o jeito certo é esse, é você planejar cada etapa e executar com muita atenção cada etapa. Com isso, você vai conseguir ter muito sucesso na hora de você fazer a sua revisão sistemática. É o que eu sempre falo para os meus alunos. Siga a etapa, um método que você vai conseguir. Agora, você está seguindo o método mesmo? Você está fazendo o que precisa ser feito para conduzir a sua revisão sistemática da forma adequada? Então, tudo isso precisa ser sempre considerado na hora da revisão sistemática. Se você não segue as etapas de forma rígida da sua revisão sistemática, você vai cometer uma falha. E quando você comete a falha, é aí que o revisor te pega. É aí que na hora que eu estou revisando os artigos, eu falo, isso aqui
falhou. Então a revisão sistemática precisa da atenção. Todo trabalho científico precisa de uma atenção, mas a revisão sistemática precisa dessa atenção especial, porque você está fazendo síntese da evidência e está propiciando que a outra pessoa possa replicar o que você está fazendo. Então é muito importante que tudo isso esteja muito claro na mente de vocês. Bem, gente, esse foi o episódio de hoje do Artigo em Foco, em que nós conversamos sobre o ponto-chave da revisão sistemática. Até a próxima!